Léo Samaja, para você, o que é pífio? O que é pífio? Bom, perder o controle de tudo. Ser um cara sem valores. Hipocrisia. Isso é ser pífio. E o que não é patético? Ser honrado. Patrocínio Amstel. Esse é o Dividida no UOL Esporte. Entrevistado da vez é Léo Samaja, ele é argentino. Ele é o homem que coordena os cursos de treinadores da AFA, Associação de Futebol Argentino, fora do país, fora da Argentina, em português e em inglês. Fala muito bem o português, morou no Brasil, volta a morar no Brasil, conhece muito bem o futebol brasileiro. Antes que alguém fale, mas quem é esse cara aí, argentino, sabe o que do futebol brasileiro? Não, conhece muito bem, porque vive aqui no país há muito tempo e conhece, inclusive, as mazelas aqui do nosso futebol. A gente vai bater um papo agora sobre esse e outros assuntos. Léo, obrigado por aceitar o nosso convite. Quero começar perguntando a você sobre um assunto, para começar lá com o pé na porta, um assunto que não tem tido espaço na mídia, mas que é muito importante. A Conmebol regulamenta os cursos de treinadores, né? Mas a CBF está seguindo um caminho diferente, com exigências que não são as mesmas colocadas pela Confederação Sul-Americana, pela AFA, que é a CBF Argentina, a Associação do Futebol Argentino, e até da UEFA. Isso está limitando brasileiros treinadores ou futuros treinadores que queiram estudar fora do Brasil, fora do país. Você pode dar uma resumida nesse imbróglio para a gente entender melhor o que está acontecendo? Isso praticamente não é citado. Não vejo na mídia esse assunto ser abordado, a gente quer falar muito sobre isso aqui. Se fala pouco, Mauro. Na verdade, se fala nada sobre o assunto. O Brasil está numa situação bem complicada de cara ao processo de formação, porque hoje as regras estão limitando não só dentro do país, senão também fora do país, né? Muitos brasileiros encontraram fora do país a possibilidade, a oportunidade de encontrar conhecimento, uma formação de qualidade, e hoje estão reféns a pequenas regras que entram dentro da negociação das próprias federações dentro do nosso continente. Então, a Conmebol hoje estabelece, através da convenção, alguns requisitos para poder se formar. Os requisitos são os mesmos que na AFA e os mesmos que na UEFA. Ensino médio completo e ser um cara competente, com qualidade, sem antecedentes criminais. Isso é tudo. Assim funciona no mundo do futebol. O Brasil exige algumas coisas diferentes. Por exemplo, estar já no futebol há um tempo ou ter uma formação acadêmica como professor de educação física. Até aí, tudo bem. Mas agora, com uma nova regulamentação, uma nova exigência da CBF perante a Conmebol, exige que brasileiros que não podem estudar na CBF porque não cumprem com esse requisito, também não vão poder estudar fora do país porque tem que cumprir com os requisitos da própria CBF para poder sair fronteiras afora. E isso é uma proibição que ela de certa forma, ela impede, né, que o brasileiro, o treinador, o futuro treinador, busque conhecimento, né? Até eu conversando com você outro dia, você me deu um exemplo que eu achei bem interessante. É como se a USP, a Universidade de São Paulo, tivesse que autorizar alguém que conseguiu uma bolsa em Harvard, por exemplo. Né? O sujeito não pode estudar se alguém não permitir que ele vá. É mais ou menos isso, né? É inusitado, né? É uma coisa estranha, algo que não se viu no futebol. E essa letra pequena, que não está claramente especificada na convenção da Conmebol, está copiada de um modelo antigo da UEFA, que também limitava e você tinha que pedir autorização para a tua federação de onde você nasceu para poder estudar em outro país. Mas isso se dava por outra situação. Se dava porque você queria fazer um curso na Espanha e estava cheio de italianos, portugueses, alemães, e os espanhóis não tinham espaço. Então, tinha que restringir o pessoal de fora. Mas eles cortaram essa emenda, esse anexo, porque cortava com a liberdade, né? Até com tratados internacionais da livre educação. A Conmebol, infelizmente, tomou este pedido, evidentemente, do Brasil, e está permitindo esta situação que está prejudicando, infelizmente, né, as pessoas que querem crescer no Brasil dentro da formação.
As entidades como a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, em algum momento você viu alguém dessas entidades se manifestando com relação a isso? Não, absolutamente ninguém. É bem curioso, né? E, assim, e aqueles que cumprem as exigências da CBF, pedem essa autorização, eles conseguem? Eles são liberados ou a CBF coloca obstáculos? Como é que isso está funcionando? Conseguem, alguns com demora, mas conseguem. Acabam liberando, mas aqui entramos aí numa outra discussão, né? Até que ponto é sério que isto aconteça? Eu pedir autorização para uma empresa para poder consumir de outra empresa? Seria, né, você pedir autorização para uma marca de bebida e eles te deixem comprar uma bebida de outra marca, uma coisa que não tem muita lógica. Sem dúvida, é algo para lá de estranho. E assim, a gente já vive um momento assim de uma carência muito grande de conhecimento de muitos treinadores aqui no Brasil. E quando ele fica impossibilitado ou é dificultado o acesso ao conhecimento, né, trabalhando, estudando com pessoas de outros países que possam trazer mais, vai na contramão de algo que muita gente, até torcedores e até na mídia, eu me incluo entre essas pessoas, vem batendo nessa tecla há muito tempo, a necessidade de um intercâmbio maior, né, com ideias de fora, que possa fazer com que o futebol praticado no Brasil possa evoluir. Eu queria até falar sobre isso agora com você, mudando um pouco de assunto, Léo. Como é que você avalia o atual estágio médio, né? Lógico que você vai ter exceções para o bem e para o mal, para cima ou para baixo, mas o estágio médio dos técnicos brasileiros, em termos táticos, em métodos de treinamento, estratégias, como é que você avalia hoje o treinador brasileiro? O treinador brasileiro ele vem crescendo, vem evoluindo, vem buscando conhecimento, né? Mas, infelizmente, dentro do país, há uma dificuldade para encontrar esse conhecimento. Há uma dificuldade em bibliografia, conteúdos, cursos que possam aprimorar. Então, todas estas restrições que vão aparecendo no caminho acabam atentando contra a qualidade do profissional. Então, temos treinadores um pouco mais ousados que outros, mas que, infelizmente, também não têm acompanhamento pelos clubes, não tem visibilidade. Mas a gente ainda está esperando uma mudança para melhor no país. O Brasil tem com que recuperar esse espaço, mas está de pés e mãos amarradas. Como é que você e outros na Argentina, né, que estão diretamente ligados, trabalhando com o futebol e atentos e preocupados com as questões que envolvem o trabalho do treinador, né? Como é que vocês veem na Argentina, você mesmo morando no Brasil, mas sempre em contato, claro, com o pessoal de lá, como é que vocês enxergam essa proposta de jogo que tem imperado aqui no Brasil, né? Com raras exceções, em alguns momentos alguém quebra um pouco esse ciclo, mas da década passada, ou da década retrasada, aliás, começo do século para cá, o Brasil, os times jogam com pouca posse de bola, baseado em rápidas transições, contra-golpe, ligação direta demais e bola parada, né? Um ou outro time tem uma proposta diferente, isso começou até a mudar agora com o outro profissional, a chegada de gente de fora. Isso é uma estagnação? Isso é o quê? Qual o diagnóstico que você faz desse quadro que foi pintado e veio sendo pintado e continua, em alguns casos, até hoje, no futebol praticado no país? Mauro, independentemente de bandeira, obviamente, tudo que representa a fase defensiva do jogo é muito mais simples e requer menos sacrifício para ser trabalhado. Então, todo o processo ofensivo dentro do futebol, todas as fases do jogo ofensivo requerem muita criatividade e também muito aprimoramento. Então, se está faltando conteúdo e aprimoramento nessa fase, será o que menos a gente vai conseguir enxergar a nível de evolução. Então, é aí onde está ocorrendo o maior faltante, né? Temos a maior distância para encontrar essa diferença. Então, defender é mais fácil até um certo ponto, mas atacar não é tão simples. A gente podia traduzir isso para as pessoas de que maneira? Ou seja, você no dia a dia trabalhando, você preparando uma equipe de futebol, montar o time defensivamente talvez seja menos complexo do que fazer um time trabalhar no ataque, ocupando o campo de ataque, pressionando lá na frente, seria por aí? Requer menos recursos, menos intensidade, esforço intelectual ou de conteúdo mesmo.
Então, é muito mais simples a gente pensar uma equipe de trás para frente, mas o problema é começar a equipe de trás para frente, mas quando chegamos na parte de frente não temos recursos para poder alinhá-lo, né? Então, aí aparece a dificuldade maior. Então, fica muito visto de as equipes deixam o protagonismo do outro lado e só respondem aos defeitos do outro. Mas aqui o problema maior se encontra quando se enfrentam duas equipes que jogam a mesma coisa. Então, a bola não fica nem do lado nem do outro. E você conhecendo bem o jogador brasileiro, seria correto afirmar que, no geral, mesmo nos times de médio investimento, a qualidade técnica do jogador brasileiro permite algo mais? Ou seja, o jogador, se bem treinado, ele vai produzir muito mais? Permite muito mais. Isso já ficou evidente em casos recentes e que continuam estando presentes com muitas dificuldades, mas dentro do futebol brasileiro, mas permite muito mais. A qualidade do futebol brasileiro, do jogador brasileiro, é diferencial no mundo. Nós tivemos em 2019, né, 2 treinadores estrangeiros que viraram de cabeça para baixo aqui o futebol brasileiro. O Sampaoli deixou uma impressão muito positiva no Santos, embora não tenha conquistado títulos, e só não conquistou porque o Flamengo tinha o Jorge Jesus, com um time mais forte, mas também com um trabalho muito diferente do padrão que a gente se habituou a ver por aqui, né? E ambos são técnicos que não figuram entre os principais técnicos do mundo, aqueles que são as grandes estrelas, os medalhões, são ótimos profissionais. Você acha que... Como é que você avalia e olha para aquele ano de 2019 com esse choque que os dois causaram aqui no Brasil? Já voltamos ao estágio anterior ou eles ainda deixaram um legado que resiste? Não, eu acho que o Brasil não se permite legados. O Brasil não, e muito menos quando esses legados falam outra língua ou nasceram em outra terra. Eu acho que esse é o maior problema do Brasil. É um país, uma sociedade que se tornou muito xenófoba em relação a isso. Então, em todos os aspectos, tem muito nojo pelo estrangeiro. Então, com raras exceções, né? Então, há uma paixão numa dessa, chega, mobiliza, mas rapidamente se transforma para algo negativo. Então, aí está a maior pedra do país, é esse ódio. Esse ponto que você falou é muito importante, né? Que transcende, inclusive, o futebol. Né? A gente vê isso em várias frentes, em várias situações, e às vezes tratado com uma naturalidade impressionante. Muita gente pergunta por que a Argentina tem técnico de sucesso no exterior. O Pochettino, por exemplo, agora vai treinar o Messi, né? Já tinha o Neymar, o Mbappé, aquela turma toda de Maria, tudo mais, Paredes, Verratti, enfim, Marquinhos. Agora tem o Sérgio Ramos, quer dizer, tem um esquadrão nas suas mãos. E é curioso que o Pochettino não ganhou nenhum título pelo Tottenham, e antes treinou o espanhol. Mas o trabalho dele foi tão bom que o Paris Saint-Germain, com todo o poderio econômico que tem, foi contratá-lo. Ganhou agora a Copa da França, né? Mas não ganhou o Campeonato Francês. E ainda assim continua seu trabalho e continua sendo muito respeitado. O Sampaoli tem nova oportunidade na França. O Bielsa, que é o mestre inspirador de tantos técnicos, não só argentinos, mas de outras nacionalidades, faz um trabalho espetacular no Leeds United, um trabalho... Ele já é um ídolo da cidade, né? Por tudo, e da torcida do Leeds em todo o país, na Inglaterra, por ter recolocado o time do mapa. E não existe nenhum técnico brasileiro que se aproxime disso. O Tite, que foi colocado como técnico da seleção do Brasil, quase que numa unanimidade, porque de fato ele era o melhor naquele momento, fazia um trabalho melhor do que os outros, ele sequer é especulado, o nome dele não aparece, e não mostra também, na minha opinião, tamanha capacitação para chamar a atenção de grandes clubes ou clubes europeus, até de um porte um pouco menor. O que acontece na Argentina e que não acontece no Brasil? Além do curso, né, que é mais antigo, é um curso já mais estruturado, no Brasil agora tem esse curso da CBF e tal, é cultural. O jogador argentino ele se preocupa mais com a tática, com o método de treinamento, e quando ele vira técnico, ou não jogador, né, não é jogador, ele chega mais preparado. Como é que você vê esse cenário que ia ser muito claro, né? Técnicos argentinos, que, aliás, até na América do Sul, tivemos já 10 seleções sul-americanas, 5, 6 com técnicos argentinos, e a única que tem técnico brasileiro é a do Brasil. O que acontece? O que o técnico argentino tem para o mundo que o brasileiro não tem? Eu poderia dar uma resposta fácil, que seria a que habitualmente nasce nos círculos de poder, né? Argentino fala francês, fala inglês, fala japonês, fala todas as línguas, né? Porque na Argentina nós falamos todos os idiomas. Aparentemente querem fazer a gente acreditar nisso, como se fosse uma questão de língua. Eu creio que culturalmente a competência formativa, independentemente dos cursos, a competência formativa, a exigência, a rigorosidade, a dificuldade
formativa cultural dentro do país é muito forte. Isso faz diferença, porque isso te permite ter um profissional não só qualificado, senão convincente, além de competente. E você confia. Então, tanto o jogador, e uma vez que vira treinador, ou treinador que se torna após uma profissão completamente diferente, né? Temos muitos colegas que vêm de outras profissões e chegam nesta etapa como treinadores. A formação que se traz de base é muito poderosa. Então, a Argentina está destruída economicamente, socialmente, mas o que ainda mantém em pé a esperança no país é a educação. A educação não se corrompe. Então, isso dá uma confiança diferente. Então, o atleta sempre, o jogador mesmo, né? Jogador que não tem tanta qualidade e tanta importância dentro das quatro linhas como brasileiros, acabam sendo líderes, muitas vezes, capitães, ou o braço direito de muitos treinadores dentro de elencos, e muitas vezes sem jogar, né? O caso do Mascherano, que jogou pouco no Barcelona, o Gabriel Milito, que jogou também bem pouco no Barcelona. Então, aí eu acho que está um pouco o segredo, é a formação de base. A gente tem que pensar que o Brasil tem que mudar. O problema é muito mais profundo que simplesmente uma licença de treinador ou um gosto, um prazer pela bola. Nós tivemos no Brasil agora recentemente Eduardo Cudê, que vinha fazendo um bom trabalho no Inter, aí surgiu o Celta de Vigo, ele foi para a Espanha. O Sampaoli também deixou o Atlético para trabalhar na França no Olympique de Marseille. Tivemos também outros técnicos de outras nacionalidades, né, que saíram do futebol brasileiro. O Osório, colombiano, foi para a seleção. O Chile contratou o Rueda quando era técnico do Flamengo, que também é um treinador colombiano. Tivemos aí o Jorge Jesus, português, no Flamengo, também saindo quando o Benfica o chamou. O futebol brasileiro, e muita gente gosta de falar isso, não, a maior liga da América do Sul é o do Brasil, é o campeonato mais importante, coisa e tal. Mas nenhum desses profissionais fica quando surge uma oportunidade, não só na Europa, mas no selecionado aqui na América do Sul. Como é que você vê esse cenário, Léo? O que falta para o futebol brasileiro realmente trazer um técnico de fora e segurar? E teve o caso também do Ariel Holan, né, que saiu por perceber que as coisas no Santos iam muito mal e já tinha enfrentado muitas dificuldades no Independiente, né, que é um clube difícil de trabalhar, com muitos problemas, barra brava, interfere, enfim, o presidente é uma pessoa, no mínimo, controversa, e acho que ele não quis viver uma experiência difícil no Santos e foi embora também. É desorganização, o que falta no Brasil para que esses técnicos fiquem mais tempo e façam trabalhos mais duradouros? Falta uma segurança profissional, né, dentro dos clubes. Então, diretorias, muitas, não conheço em sua grande medida, mas pelas poucas experiências no país, profissionais que não estão qualificados para determinadas funções, muito amiguismo, muita amizade, muita briga de egos entre bastidores. Então, treinadores, comissões técnicas não têm o verdadeiro apoio. Muitas vezes a mídia, parte da mídia também faz parte de desgastar o interesse de profissionais chegarem ao país e se estabelecerem. O que fizeram recentemente com o Ramírez no Rio Grande do Sul é uma prova disso. Então, com uma facilidade se consegue no Brasil destruir a imagem de uma pessoa. É tão grátis, né? Tão barato destruir a honorabilidade de uma pessoa, honorabilidade profissional. Então, se fala tão gratuitamente mal, com tanta arrogância, de uma forma tão nojenta, de um profissional do futebol, que as pessoas que acabam vindo para o país e se encontram com essa realidade, até ganhando menos num Celta de Vigo, até ganhando menos, dizem, para que eu vou ficar no Brasil para isto? Não vale a pena? Então, eu acho que vai um pouquinho por aí. Tem um detalhe que eu acho que é interessante, queria que você falasse sobre isso, né? Eu noto que assim, os técnicos argentinos, e também uruguaios, os chilenos, quando eles têm oportunidades na Europa, se tiver que começar por um time pequeno da Espanha, na segunda divisão, eles começam e tentam ganhar espaço, né? Muitos conseguiram sucesso, outros nem tanto. Eu lembro que o Zubeldia treinou uma época o Alavés, se não me engano, mas não deu muito certo, ele acabou voltando para o futebol argentino, aí recomeça de novo e tal. Mas os técnicos brasileiros aqui, né, os salários são muito altos, né, dos medalhões, mesmo que eles não façam por merecer, ganham muito bem. Salários até de patamar europeu, muitas vezes.
eles parecem que quando querem começar por cima, né? É muito difícil você ver um técnico brasileiro falar, olha, eu topo treinar o Famalicão, entendeu? Ou o Vitória de Setúbal, né? Que já é um pouco maior, um time para falar de Portugal, que é o mesmo idioma. Eu quero treinar o Porto, eu quero treinar o Benfica. Peraí, você quer começar pelos maiores times do país, você sai daqui com que currículo, né? Isso não gera uma acomodação? Assim, os salários muito altos aqui no Brasil, esses treinadores, eles têm uma dança das cadeiras, eles sempre têm emprego. O Anderson Moreira está no Botafogo, para citar um para ilustrar, 5 times ele treinou do ano passado para cá, com pandemia e tudo. É o 5º clube dele, é impressionante. E a temporada agora está mais ou menos na metade, em 2021. É uma diferença de mentalidade, o mercado aqui acaba causando uma acomodação. O que acontece, na sua opinião? Eu creio que essa acomodação é uma justificativa porque não todos os treinadores têm acesso a esse cachê, a esse estilo de vida, né? A maior prova é o que fez o Eduardo Coudet com o Celta de Vigo, que estava no rebaixamento da Liga Espanhola. Sim. E onde levou esse elenco. Então, eu acho que aí está a resposta. Não é só mais confortável, senão, na aparência, na teoria, seria muito mais fácil pegar um Real de Madrid ou um Barcelona que pegar um Las Palmas. Seria muito mais simples, porque num Las Palmas, num Celta, num Granada, para que vingue teu trabalho, tem que ter muito por trás de tudo isso. Então, o treinador argentino, nesse sentido, tem a convicção de que consegue dar conta disso. Então, topa com esse desafio. Sem tanta exigência, né? Sem tantos requisitos, sem tantas obrigações a serem cumpridas da outra parte. Então, eu creio que a parte econômica é só uma justificativa. Queria falar um pouco, Léo, sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico que tem mais ou menos uns 5 anos de experiência, né, no comando de times profissionais. E aí eu estou contando o período que ele foi interino no News Old Boys, que ele virou técnico mesmo, tem 3, 4 anos, talvez no máximo isso, muito. Né? Treinava o Talheres, um time que andava na segunda, até na terceira divisão, subiu, eliminou o São Paulo numa Libertadores, na fase preliminar da competição, há 3 temporadas, com o Talheres, né? Foi para o Chile, pegou o União La Calera e levou o time ao vice-campeonato chileno, teve dificuldades ali com Covid e tudo, talvez até ganhasse o título da Católica, que era treinado pelo Holan, né? Quer dizer, os 2 técnicos argentinos na ponta da tabela do último campeonato no Chile. Um com um time grande, a Católica é um dos 3 grandes do país, outro com um time menor, que é a União La Calera. E eu entrevistei aqui o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, e é muito interessante ele contando a maneira como o Fortaleza o identificou. O Fortaleza o pinçou, pesquisou, procurou, achou um profissional, estudou o modelo de jogo dele, o procurou e perguntou: quer trabalhar com a gente? E o mais interessante que eu achei é que a consciência da diretoria e do presidente do Fortaleza, entendendo que tanto o Talheres como o La Calera são clubes mais ou menos equivalentes com o Fortaleza. Não figuram entre os grandes dos seus países, não ficam nos principais centros, estão em cidades que não são, não é Buenos Aires, não é São Paulo, não é Rio, não é Santiago, né? E tem sido um sucesso. Só os jogos contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras, os 2 que dividiram a liderança do campeonato, se revezaram, em que o Fortaleza venceu, e até sendo, na minha opinião, prejudicado pela arbitragem, um pênalti mal marcado em Belo Horizonte e uma expulsão absurda, faltando 20 minutos para o tempo normal acabar no Allianz Parque, e o time virou os 2 jogos e venceu. Chegou à 15ª rodada do Brasileiro em 3º lugar. Como é que surge um Vojvoda? Fala um pouquinho sobre esse técnico que a gente já conhecia desses trabalhos anteriores, mas que o grande público e a grande massa da imprensa brasileira só agora está conhecendo. Como é que brota um técnico como esse para conseguir tanto sucesso em tão pouco tempo, com um elenco que, evidentemente, não é um dos mais qualificados do futebol brasileiro, até por uma questão de investimento? Ele cai num clube que tem uma estrutura hoje e vem sendo profissionalizada já há bastante tempo. Então, a diretoria do Fortaleza não foi só feliz em achá-lo, senão que foi muito coerente na forma em que procurou o profissional. Então, entendeu suas limitações, a consciência com as suas próprias ambições. No caso do Vojvoda, como tantos outros treinadores, a formação de base dele é evidente. Então, é um treinador super qualificado, mas
independentemente de sua qualificação como treinador, é um cara diferente, pessoalmente, né, como indivíduo. Então, é isso um pouco que vai além da fronteira da nossa profissão. E isso é o que a Europa também busca no profissional. Não é somente um líder, um entregador de coletes, né? É uma pessoa que venha a fazer alguma transformação. Por exemplo, o Marcelo Bielsa também não tem grandes títulos nas suas costas. Então, mas o que busca o clube, além da confiança do que pode entregar, é aquilo que pode gerar em toda a sua dimensão, em toda a sua estrutura. Eu creio que o Fortaleza encontrou isso no Vojvoda, encontrou esse perfil de profissional que vai além um pouco do trabalho dentro do vestiário, dentro do campo. Existem outros técnicos, outros voivodas que poderiam fazer sucesso aqui no Brasil, na sua opinião? O Eduardo Domingues é um treinador que vem já há tempo fazendo uma grande evolução e uma grande demonstração do que foi capaz de se tornar como comandante. É um caso exemplar lá na Argentina. Agora, restantes treinadores, temos muitos colegas que estão trabalhando no futebol argentino, no futebol mexicano mesmo, que estão rodando o mundo, ligas menores, até na MLS, que vem mostrando grandes trabalhos, grandes repertórios, alguns com mais ou menos resultados que outros. Léo Samanja, qual a dividida que um técnico de futebol, no trabalho de preparação de um time, escalando, levando a campo, enfim, no dia a dia, não pode perder? Não pode desatender todas as fases do jogo, o conhecimento integral do jogo, absolutamente todas as fases. Qual as chances, na sua opinião, da Argentina na Copa do Mundo, Léo? Com o Scaloni como técnico, que é um treinador que não é um treinador muito experiente, muito jovem, né? E que assumiu o comando numa emergência, mas a Argentina vai bem nas eliminatórias, fez uma boa Copa América com ele em 19, até teve muita polêmica de arbitragem no jogo com o Brasil, em Belo Horizonte, e ganhou a Copa América aqui no país, né? Essa Copa América é muito confusa e tudo mais, mas ganhou a Copa América e Messi levantou o troféu finalmente pelo selecionado principal. Imagino que ele vá até a Copa. Como é que você vê a chance da Argentina? Muita gente questiona por que não tem um técnico mais experiente, tem tanto técnico bom na Argentina, tão pelo mundo, por que um jovem treinador assume o selecionado argentino? Como é que você vê essas possibilidades da Argentina no Mundial do ano que vem? Bom, o jovem treinador foi o único que conseguiu conquistar uma Copa América depois de tantos anos, né? Então, a experiência é relativa nisso. Então, mas de cara a Copa do Mundo é muito prematuro a gente pensar também, eu sendo objetivo, não somos muito otimistas do lado de fora porque não se observa uma missão Copa do Mundo como outros anos, outras décadas atrás isso tem sido gerado. Não se observa esse espírito. Aliás, a Argentina se encontra num momento de reconstrução e uma nova geração que está conquistando seu espaço na seleção. Seria muito prematuro hoje carregar nas costas dessa nova camada, né? Uma responsabilidade que não é tal. A vontade sempre está, mas sendo objetivos, não há grandes ilusões. Esse foi o Léo Samanja, ele é o coordenador dos cursos, né, de treinadores da AFA, da Associação do Futebol Argentino, em português e inglês. Ele vive no Brasil, vocês viram que ele fala português com fluência, é um profundo conhecedor do futebol e que conhece muito bem também o futebol brasileiro. Léo, muito obrigado pela entrevista, tá muito sucesso para você na sua empreitada aqui no país e que a gente consiga fazer repercutir minimamente esse absurdo que a CBF, enfim, os brasileiros cartolas que dificultam o crescimento e a possibilidade de jovens treinadores ou de mais veteranos que sejam de buscar conhecimento e invadir outros mercados. Eu entrevistei aqui o Barroca outro dia, ele falou de um processo seletivo que ele participou de um clube no Chile, né, para trabalhar no futebol chileno. Acabou que um outro treinador foi escolhido. Mas existem técnicos como ele que estão aqui, que querem trabalhar fora, querem se preparar, querem conhecer mais o futebol, querem se aprimorar. E o conhecimento, aí é uma opinião muito minha, está muito mais fora do Brasil do que no Brasil. O Brasil precisa e muito
buscar conhecimento no futebol para poder se igualar em outras frentes onde estamos bem defasados. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, Mauro. Um abraço aí para todo o pessoal que te acompanha. Legal. Esse foi o Dividida, o All Sport com Léo Samaja. Até a próxima. Valeu. Saudações. Qual?